E aí galera, seja bem-vindo ao Funáticos. 25ª rodada do Campeonato Brasileiro se inicia amanhã, então bora de palpites, vamos pro vídeo. Hoje eu vou fazer aqui um vídeo diferente, eu vou mostrar aqui a tabela da rodada de amanhã, a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai começar amanhã. Ela começa amanhã às 4h30, né? É um dia atípico aí devido à data FIFA que está acontecendo nesse momento, né? As seleções também estão jogando, então o calendário, como ele não para aqui no Brasil, eles vão continuar amanhã, né? Amanhã no sábado, então a maioria dos jogos vai acontecer amanhã, só que também vão ter alguns jogos ali domingo e tem o último jogo que fecha a rodada, quando é o jogo do São Paulo na segunda-feira. Então, vamos lá, vamos fazer uns palpites aqui desses jogos, vamos ver o que eu acho. Lembrando que isso são minha opinião, tá? Isso é baseado aí nos últimos jogos dos times, no desempenho que os times vêm apresentando no campeonato. Então, vamos ver aí se eu consigo acertar algum aí. E, claro, eu vou falar o resultado, mas enfim, se eu já acertar quem vencer as partidas ou empatar, eu acho que já tá de bom tamanho. Então, vamos lá, vamos pro vídeo. Então, vamos lá. Amanhã a rodada inicia com 3 jogos na tarde de sábado. Começa às 4h30 da tarde com Fluminense e Atlético Goianiense. Fluminense jogando no Maracanã. Atlético Mineiro e Ceará. O Atlético jogando na sua casa. E Sport Recife e Corinthians, né? O Sport jogando na ilha. Então, são 3 jogos aí para começar essa rodada. 3 jogos difíceis, né? O Fluminense vem fazendo um campeonato digno ali, né? O Atlético Goianiense também, ambos ali pelo meio da tabela, né? O Atlético, o Fluminense ali também beirando ali, ó, os dois aqui mais para a parte de cima da tabela do que para baixo. Então, é um jogo que, se o Atlético vence, né, ele passa o Fluminense em pontos. Então é uma partida bem parelha ali entre os dois. Eu acho que o Fluminense vence esse jogo, joga em casa. O Atlético também não vem tão bem, mas é um jogo aí que, se eu fosse realmente ter que apostar, eu apostaria num empate. Mas eu acho que, pelas últimas partidas aí dos dois times, o Fluminense, é verdade, perdeu na última rodada, mas ele vem fazendo um bom campeonato e ele tem um time melhor do que o Atlético Goianiense. Então eu acho que o Fluminense vence esse jogo termina 2-1, pelo menos essa é a minha opinião. Então vamos pro próximo, Atlético Mineiro e Ceará. O Atlético Mineiro empatou contra a lanterna do campeonato na última rodada. Eu acho que eles sentiram ali o baque daquela eliminação da Libertadores. Então, mas eu acho que também isso não vai durar muito tempo. O Atlético Mineiro está jogando o campeonato à vera, vai disputar esse campeonato com unhas e dentes, com certeza, tanto porque ele está com muitos pontos à frente e os outros clubes que disputam o campeonato com ele ainda estão nas 3 competições. Então, menos o Palmeiras, que não está na Copa do Brasil, mas o Palmeiras é um caso à parte. Então, acho que o Atlético vem muito forte do campeonato e joga com um Ceará aí que, depois da saída do Guto, vem oscilando bastante. Então ainda não se encontrou, não encontrou ali o time certo. Então acho que o Atlético vence esse jogo, joga em casa, joga com sua torcida, agora que a torcida voltou ao estádio. Acho que o Atlético vence esse jogo do Ceará. Apostaria em um 2-0 pro Atlético, né? Que o Ceará não é um time que faz também muitos gols, é um time que se defende muito. Então o Atlético tem uma defesa sólida, então acho que eu colocaria uns 2-0 pro Atlético Mineiro. Próximo jogo, Sport Recife e Corinthians, né? O Sport vem bem, é verdade, nos últimos jogos, né? O Sport venceu os seus 2 últimos jogos e, antes disso, o Sport vinha numa situação bem ruim. Ele havia passado 8 partidas sem marcar um único gol, né? E depois ele vence ali contra o Grêmio, né? Que é um caso à parte ali também, e vence do Juventude. Então o Sport vem bem, só que ele vai enfrentar um Corinthians que também está numa crescente absurda, né? Eu acho que o momento do Corinthians esse é o momento que o Corinthians vai dar uma arrancada agora no campeonato. E esse tipo de jogo é os jogos onde o Corinthians pode se sobressair, né? Jogando com adversários ali mais da parte de baixo da tabela. Então eu acho que o Corinthians vence esse jogo. Como o Sport deu uma animada, eu acho que vai sair gols para cada um dos lados, mesmo que o Corinthians também saiba se defender. Só que acho que esse jogo aqui sai um 2-1 pro Corinthians, né? Pelo menos, se fosse ter que apostar, talvez isso, 2-1 ou 3-1, acho que seria um pouco demais, ou até 1-0 pro Corinthians, mas acho que eu apostaria no 2-1. Bom, mais pra frente, no sábado, né, amanhã, teremos outros 2 jogos, que são Fortaleza e Flamengo e Atlético Paranaense e Bahia, né? E esses jogos acontecem às 7 horas da noite, às 19 horas. Então, esse jogo Fortaleza e Flamengo é um jogo interessante, né? O Fortaleza joga em casa. Fortaleza venceu a última
a última rodada contra o Fluminense. É um time que faz um bom campeonato, mas oscila bastante, né? Acho que pelo modo que ele joga, né? Ele dá muito espaço para os outros clubes e acabou oscilando muito, né? Acabou tomando algumas goleadas aí no campeonato, né? Mas é um futebol que eu gosto de ver. Eu tenho acompanhado o Fortaleza alguns jogos do Fortaleza, então é um time que joga um pouco, que tem a proposta de jogar para frente, mesmo com um time tecnicamente muito abaixo do alto escalão aqui do futebol brasileiro. Então eu gosto do futebol do Fortaleza. Ele joga em casa, vai ser um jogo muito difícil pro Flamengo. Só que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, joga amanhã contra o Fortaleza, mas esse elenco ele não tem representado isso em campo, principalmente quando não está o time titular jogando, né? Isso prova nos últimos jogos aí do Campeonato Brasileiro, que oscilou demais. Um empate contra o Ceará, um empate contra o Red Bull Bragantino. Então vem perdendo muitos pontos contra alguns clubes que o Flamengo poderia ter ganhado, principalmente em rodadas que o Atlético Mineiro também tropeçou. Então o Flamengo vem oscilando também nesse campeonato, assim como o Fortaleza. Acho que são duas equipes que oscilam demais e é um jogo aí muito parelho, né? Porque o Flamengo vai sair para o jogo, o Flamengo não joga retrancado e o Fortaleza também. Então vai ser um jogo com muita trocação. Acho que quem tiver mais qualidade mata esse jogo. Por isso que eu acho que vai dar Flamengo, porque em qualidade individual o Flamengo se sobressai. Então nesse confronto Fortaleza e Flamengo vai ser um jogo, eu acredito, de muita trocação, jogo aberto, como foi o jogo contra o Bragantino, que também é um time que joga pra frente. Então acho que o Flamengo vence esse jogo do Fortaleza, mas eu acho que vai sim ter gol pra cada lado. Então eu colocaria aqui um 3-1 ou um 3-2 pro Flamengo contra o Fortaleza amanhã. Então, próximo jogo, Atlético Paranaense e Bahia. O Atlético Paranaense é um time que está muito bem no campeonato, que vem fazendo uma temporada excelente ali na Sul-Americana, né? Vem jogando a vera. Eu acho que eles vão colocar todas as fichas deles na Sul-Americana, inclusive. E o Bahia é um time que, bom, caiu muito o rendimento do Bahia do começo da temporada para cá e vem fazendo péssimas partidas, tá liberando ali as últimas colocações do campeonato, né? É um time que não se encontrou no campeonato, acabou de mudar o técnico, né? Veio o Guto, que estava no Ceará. O Guto talvez para acertar aí essa defesa e tentar sair dessa zona de rebaixamento, né? Vai ser difícil a situação do Bahia esse ano. E pega um Atlético Paranaense que vem muito forte, que tem um time ali acertado, né? Eu acho que vai ser a estreia do treinador lá do Atlético Paranaense, inclusive, que vem pra fazer... Não, na verdade, peraí, deixa eu ver aqui. Atlético Paranaense... Ele jogou contra o Kyoto Goianiense. Deixa eu só ver se o... o Valentim já estreou na rodada passada. Então, um Atlético Paranaense aí que vem forte no campeonato e que vem muito bem na temporada. Eu acho que o Atlético Paranaense vence esse jogo com até uma certa facilidade, joga em casa, né? Ele é muito forte jogando em casa, aquele gramado sintético que eles são acostumados, a bola corre muito. Então o Atlético Paranaense vence esse jogo. Eu acho que o Atlético Paranaense vence esse jogo e eu colocaria aqui um 3-0 para o Atlético Paranaense. Mais à tarde no sábado temos Palmeiras e Bragantino, Juventude e América Mineiro para fechar os jogos do sábado, né? Esses jogos acontecem às 21 horas, às 9 da noite. E vamos lá, Palmeiras e Bragantino, né? Esse é um jogo difícil, Palmeiras principalmente, porque o Palmeiras é um time que joga na retranca e o Bragantino é um time que sai muito. Então, aqui vai ser um jogo de ataque contra a defesa e que eu acho que vai sobressair quem for melhor nas suas respectivas ideias de jogo. O Bragantino tem qualidade, o Bragantino vem fazendo uma temporada excelente, vem fazendo uma Sul-Americana excepcional e com muitos gols, inclusive. E tem um cara aí que tá fora dos parâmetros aí, que é o Arthur. Vai ter que ser bem marcado o Arthur ali pela defesa do Palmeiras. O Arthur vem jogando muita bola, então qualquer vacilo aí o Bragantino pode vencer esse jogo, mesmo jogando no Allianz Parque. Eu acho que é um jogo muito parelho. Cara, é um jogo difícil de falar um resultado aqui, mas eu acho ainda que ou esse jogo é empate ou o Bragantino vence esse jogo. Eu não gosto muito da ideia de jogo do Palmeiras, né? Ele vem fazendo péssimas partidas, perdeu agora de virada pro América Mineiro no último jogo. É um jogo muito fraco de ter assistido. Eu assisti o jogo, mas, nossa, horrível. Então, se o Palmeiras jogar o que vem jogando nesse campeonato, acho que dá Bragantino amanhã. Então, eu colocaria aqui o Bragantino como, não favorito, mas como
o candidato a vencer esse jogo um pouco mais que o Palmeiras, porque o Palmeiras realmente vem apresentando um futebol muito ruim. Inclusive foi assim nos Jogos da Libertadores, ele se classificou para cima do Atlético, mas jogando muito mal, jogando muito na retranca, né? Se não fosse o critério do gol fora de casa, não teria vencido a partida. Então, acho que aqui da Bragantino nesse jogo, eu colocaria aqui o resultado aqui ou 1-0 para o Bragantino ou 2-1, mas eu acho que eu vou ficar aqui com 2-1. O Palmeiras, mesmo independente de se defender muito, de não atacar muito, mas ele tem jogadores para isso, tem qualidade para sair, tem qualidade para fazer o gol, então eu acho que aqui da Bragantino, mas com gols amanhã no Allianz Parque. Então, o próximo jogo, Juventude e América Mineiro, né? Juventude é um time que tá ali fazendo um campeonato digno, né? Acabou de subir da Série B e veio aí para a Série A e vem fazendo um bom campeonato, né? Beira ali a parte de baixo da tabela, só que ele vai pegar um América Mineiro que vem encontrando um ótimo futebol aí principalmente depois da vinda do Wagner Mancini. Então, o América está muito bem no campeonato, que vem numa crescente, e eu acho que mesmo jogando fora de casa, eu acho que esse jogo vai dar América, né? É um jogo muito também sim para empate, né? Um jogo que tem uma cara de empate, só que eu acho que o América vence esse jogo. Eu não gosto de dar palpite de empate, eu realmente gosto de crer que algum time vai vencer, então eu gosto mais do futebol do América hoje em relação ao do Juventude. Então acho que o Juventude vence, o América Mineiro vence esse jogo, o Coelho leva essa partida aí, acho que 1-0 essa partida aí contra o Juventude, ou até um 2-0. O América Mineiro inclusive se defende muito bem, né? Vai ser uma partida difícil de sair gols, mas acho que colocaria 1-0 aí para o América Mineiro. Próximo jogo, Internacional Chapecoense. Esse jogo acontece no domingo de manhã, tá? É o jogo das 11 horas do domingo de manhã, sempre acontece um jogo essa hora. E o jogo da rodada vai ser Internacional Chapecoense. Domingo de manhã, esse jogo acontece no Beira-Rio. Acho que o Internacional vence esse jogo com facilidade, inclusive. A Chapecoense é a lanterna, mesmo tendo empatado com o Atlético Mineiro na rodada passada, não muda isso, faz um campeonato muito ruim, tem uma vitória apenas no campeonato, a campanha realmente de lanterna, a campanha de quem já entregou as fichas, já sabe que vai voltar para a Série B, não tem como. E o Internacional, né, vem numa crescente, vem fazendo bons jogos, né, empatou a última rodada, mas vem fazendo grandes jogos, e acho que o Internacional leva esse jogo com certa facilidade. Acho que colocaria aqui um 3-0 pro Internacional. A Chapecoense vai se defender, mas vendo os últimos jogos aí da Chapecoense, a defesa da Chapecoense também não é uma defesa forte, então acho que o Internacional leva esse duelo aqui com facilidade. Então, próximo jogo, esse aqui é o mais complicado da rodada, Santos e Grêmio. Muito difícil de palpitar aqui sobre esse Santos e Grêmio. Cara, dois times que estão muito mal aqui na tabela. O Santos, né, o último time ali saindo da zona de rebaixamento, e o Grêmio aqui fazendo o Grêmio tá ali no primeiro time ali que entra na zona de rebaixamento, mas o Grêmio vem fazendo, cara, uma campanha de rebaixado. Essa é a realidade, né? O Grêmio não vence, joga jogos contra adversários mais fracos e não vence. O Grêmio está em situação muito delicada ali, né? Acho que o que deu uma sobrevida pro Grêmio aqui, inclusive, foi aquela vitória que ele conseguiu contra o Flamengo, né? Porque senão ele estava mais abaixo aqui na zona de classificação. Então vai ser um jogo muito difícil para as duas equipes. O Santos jogando aí com esse Grêmio, que o Santos também tá difícil a situação do Santos, né? Depois da saída ali do Diniz, aí chega o Fábio Carille, que é um técnico que joga muito para trás, e ele veio para acertar mesmo essa defesa do Santos e tentar sair dessa situação. Só que é difícil, vai ser um jogo muito difícil, um jogo pau a pau aí, que quem vencer joga o outro na zona de rebaixamento. Então é um jogo que os dois times vão jogar, com certeza vão jogar para vitória, mesmo, né, com ambas as características dos times, que os dois times levam, né, temos que levar em consideração que os dois times hoje jogam para não perder. Primeiro, tá? O Grêmio é comandado pelo Luiz Felipe Scolari, aí o Filipão, que todo mundo sabe que é um técnico retranqueiro, né? Um técnico que sabe fazer defesa, mas não sabe muito pro ataque. E o Santos, a mesma coisa, hoje tem um técnico muito retranqueiro, que é o Fábio Carille. Então vão ser dois times aí bem na retranca, só que eu acho ainda que o Santos vai melhor ao ataque do que o Grêmio, né? O Grêmio tem ido muito mal pro ataque, tem feito alguns gols ali, mas ele também tem tomado
tem tomado muito gol, a defesa do Grêmio tem tomado muitos gols e contra times fracos, tá? Não é contra time forte. Então acho que o Santos leva essa partida. Mas se eu fosse realmente ter que apostar, eu colocaria um empate aqui. Só que eu acho que não vai dar empate porque a situação dos dois é muito complicada. Acho que esses caras vão brigar até o final do jogo aí pra levar a vitória, porque a situação dos dois é muito complicada. Então quem vence joga o outro na zona de rebaixamento. Se o Grêmio vence, joga o Santos na zona de rebaixamento. Se o Santos vence, dá uma respirada, entendeu? Então acho que principalmente porque o Santos pode ultrapassar ali o Juventude, então acho que o Santos vence esse jogo. Colocaria aqui 1 a 0. É pouco, mas acho que não, acho que vou colocar mais um pouco, tá? 1 a 0 é muito pouco. Eu acho que esse jogo vai ter mais gols por conta do desespero dessas duas equipes. Então eu colocarei aqui um 2 a 1 pro Santos nessa rodada. E o último jogo da rodada também vai ser segunda-feira às 8 da noite. É Cuiabá contra São Paulo, né? Cuiabá vem fazendo um ótimo campeonato e contra um São Paulo aí que não se acha no campeonato, né? Não se acha na temporada, na verdade. Após vencer ali ser campeão ali do Campeonato Paulista, o São Paulo simplesmente se perdeu, e não se encontrou mais, sabe? Perdeu o futebol, não se encontra mais, o Crespo muito confuso, não mexe bem, não substitui bem, não escala bem, inclusive ele entra com um time muito mal, com jogadores muito contestados e vem sendo assim nos últimos jogos. Veio reforço pro São Paulo aí, o Caleri que agora vem jogando, então é um jogo difícil, mas contra um Cuiabá que vem tirando pontos de grandes equipes, vem tirando pontos aí de times de cima da tabela. Então acho que jogando fora aqui ainda vai dar Cuiabá. O São Paulo vem muito mal no campeonato, muito mal mesmo. E o Cuiabá é um time muito certinho, que está muito acertado. E eu acho que para esse jogo o Cuiabá leva, né? Mas é um jogo difícil de dizer quem, porque o São Paulo tem essa força, porque o São Paulo é um time grande, gente. Então o São Paulo tem essa força, tem a força de buscar ali um resultado contra qualquer adversário da tabela, inclusive. Só que é um time que não se acha, né? Então eu acho que pelos últimos jogos, pelos resultados, eu acho que aqui vai dar um Cuiabá. Cuiabá vence esse jogo por 1 a 0. Valeu? Então é isso. A 25ª rodada aí se encerra segunda-feira. Vamos aguardar todos os jogos aí pra ver. E depois a gente volta aí pra ver como foi o resultado. Valeu, galera. Até a próxima e é nóis.